Olá, sejam todas muito bem-vindas de volta. Estamos aqui para a nossa quarta parte da nossa bonequinha. Só recapitulando que no vídeo anterior, na parte 3, fizemos orelhinha, cabelo, né? Colamos o cabelo na cabecinha, costuramos, ok? Ainda tem coisas para fazer no cabelinho, vai ser um adereço. Fizemos o sapatinho, ok? Ela é tão comprida, né, que eu preciso me afastar para ela caber inteira no vídeo. Então, agora, essa quarta e última parte, faremos uma roupa para ela e o adereço da cabecinha, tá bom? Então, vamos lá? E para esse vestido que eu vou fazer com vocês, eu só vou inverter as cores, tá? Eu vou começar ele... Onde tá amarelo, eu vou fazer no rosa chiclete. E onde tá rosa, eu vou fazer no amarelo solar. Tá bom? Então, para começarmos o vestido, eu quero que você faça aí 34 correntinhas, tá? Eu vou fazer as minhas aqui, eu já retorno com você, porque o vestido eu vou precisar passar passo a passo, porque ele é bem cheio de detalhes, tá bom? Então, vamos lá, 34 correntinhas pra gente começar. Tem aqui as minhas 34 correntinhas. O próximo passo é, a partir da segunda corrente, eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E 2 aumentos. Primeiro aumento. 2, segundo aumento. E repito isso novamente, tá? Repito isso novamente, ficou meio redundante, mas vamos repetir 4 pontos baixos e 2 aumentos, tá? Repete aí que eu repito daqui e a gente volta. Estão aqui os novos 4 pontos e 2 aumentos. Então, recapitulando, 4 pontos baixos, 2 aumentos, 4 pontos baixos, 2 aumentos. O próximo passo é fazer 9 pontos baixos e 2 aumentos, ok? Então, vamos lá, 9 pontos e 2 aumentos, a gente já volta. Aqui, os 9 pontos e os 2 aumentos. E agora, eu repito a mesma coisa que eu fiz aqui. 4 pontos baixos, 2 aumentos, mais 4 pontos baixos, tá? Vamos fazer? Vou fazer o meu aqui e você faz o seu, tá bom? Então, ó, 4 pontos, 2 aumentos, mais 4 pontos. Eu já volto aqui. E aqui eu tenho o resultado da primeira carreira. Só vou recapitular, porque é importante a gente ter os pontos certinhos, tá bom? Fizemos 34 correntes, e a partir da segunda correntinha, contando da agulha, né? Contando da agulha para baixo, o primeiro elo eu nunca pego, eu fiz 4 pontos baixos, 2 aumentos, 4 pontos baixos, 2 aumentos, 9 pontos baixos, 2 aumentos, 4 pontos baixos, 2 aumentos e finalizo com 4 pontos baixos. Vamos para a segunda carreira. Para virar o meu trabalho, que eu vou trabalhar, voltando agora, eu faço uma correntinha para conseguir virar ele certinho aqui, tá? E a partir de agora, você vai fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3. Eu tenho uma dificuldade para trabalhar com coisa pequena. 4, 5 e 6. E agora, eu vou colocar 2 aumentos. Então, coloca aí. Primeiro ponto, primeiro aumento. Primeiro ponto, segundo aumento. E vou repetir a mesma coisa. 6 pontos baixos e 2 aumentos, tá? Então, vamos lá fazer essa segunda partezinha aqui. 6 pontos, 2 aumentos. Aqui está, até agora fizemos 6 pontos, 2 aumentos, 6 pontos, 2 aumentos. Agora, eu vou fazer 9 pontos e 2 aumentos, tá? Vamos crochetar essa parte aqui, que serão 9 pontos e 2 aumentos.
Já volto. E aqui está, após os 9 pontos aqui em cima e os 2 aumentos aqui no cantinho. Agora, é a mesma coisa que eu fiz aqui no comecinho. 6 pontos, 2 aumentos e 6 pontos, tá ok? Faz aí que eu vou fazer o meu aqui pra gente terminar a segunda carreira. Então, essa curvinha aqui que falta são 6 pontos e um aumento e mais 6 pontos, beleza? Vamos lá? E aqui está a minha segunda carreira do vestidinho terminada. Vou recapitular essa segunda carreira que é importante, né? Novamente é importante a gente ter os pontos certinhos, tá? Foram 6 pontos, 2 aumentos, 6 pontos, 2 aumentos, 9 pontos, 2 aumentos, 6 pontos, 2 aumentos e mais 6 pontos. E agora, para virar, novamente, a gente faz a correntinha e vamos dar início à nossa terceira carreira, tá? A terceira carreira será assim, ó. Primeiro de tudo, faz aí 6 pontos e 2 aumentos, tá? 6 pontos, 2 aumentos, eu já volto aqui com você. Estão aqui os 6 pontos e 2 aumentos. Agora, a gente vai fazer 8 pontos baixos, mas utilizando só a alcinha de trás aqui, tá? Só a alcinha de trás. Então, eu vou fazer meus 8 pontos assim, ó. Alcinha de trás, primeiro ponto. Alcinha de trás, segundo ponto. Alcinha de trás, terceiro ponto. Quarto, 5, 6, 7, 8. Mais pra frente você vai entender por que eu quero, né, essa marcação aqui, ó. Tá bom? Vai ser onde a gente vai colocar um dos babadinhos da manga. Tá bom? Então, eu fiz aqui 8 pontos usando só a alcinha de trás, certo? Agora, eu vou colocar mais 2 aumentos, normal, tá? Agora, é normal, 2 alcinhas. Então, 1, 2, primeiro aumento. 1, 2, segundo aumento. Agora, vamos pular um ponto de base. Então, você pula esse próximo ponto, não coloca nada nele, e vai pro próximo e faz 11 pontos baixos. 1, 2... Então, vamos aí, fazer 11 pontos baixos e eu já volto aqui com você. Então, estão aqui, ó, meus 11 pontos baixos terminados. Lembra que eu pulei um pontinho antes de fazer esses 11 pontos? Vou novamente pular um ponto de base para fazer 2 aumentos. É a mesma coisa que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, é espelhado. Então, eu pulei um ponto de base e vou fazer 2 aumentos aqui. Primeiro aumento. Segundo aumento. E agora, os 8 pontos, usando só a alcinha de trás, que é o BLO, que a gente chama, né? Aqui, B de back, L de loop e O de only. Então, BLO, só pegando a alcinha de trás. Então, vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ok? E agora, para terminar, a gente faz 2 aumentos e 6 pontos baixos. Ok? Então, vamos terminar essa carreira fazendo 2 aumentos e 6 pontos baixos. 6 pontos baixos, eu já volto aqui com você. E aqui eu tenho a minha terceira carreira terminada. Vou recapitular, tá bom? Porque é importante. Vamos lá. Fizemos 6 pontos baixos, 2 aumentos. 8 pontos, pegando só a alcinha de trás. 2 aumentos. Pulei um ponto de base e fiz 11 pontos baixos. Pulei um ponto de base, fiz 2 aumentos,
8 pontos só pegando a alcinha de trás, 2 aumentos e 6 pontos baixos. Então, eu terminei a minha terceira carreira. Vamos fazer uma correntinha para virar o trabalho e vamos fazer a quarta carreira. Começamos assim, ó, 7 pontos e 2 aumentos, tá? Tudo normal agora, tá bom? Nada de alcinha de trás, nem de frente, de nada, normal. 7 pontos, 2 aumentos, eu já volto. E aqui estão, 7 pontos, 2 aumentos. Agora, eu vou pular um pontinho de base, então, eu não faço nesse próximo ponto, faço no seguinte. E eu vou fazer a sequência de 9 pontos baixos e 2 aumentos. Então, vamos lá, pulando um pontinho de base, não faz nada no próximo ponto, o próximo seria esse, eu vou começar no segundo, 7 pontos baixos, opa, desculpa, é 9. Então, vamos lá, só para não confundir, eu fiz 7 pontos baixos, 2 aumentos. Pulei um pontinho e vou fazer 9 pontos baixos e 2 aumentos. Beleza? Já volto aqui. E aqui estão os 9 pontos e 2 aumentos. Agora, são 13 pontos aqui. 13 pontos e 2 aumentos no final, tá bom? Vamos lá? E aqui estão os 13 pontos e 2 aumentos. Agora, aqui do ladinho, né? Lembra que tudo que eu faço nesse lado, eu espelho para esse. Então, novamente, eu vou pular um pontinho de base e vou fazer 9 pontos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 aumentos. Primeiro aumento, segundo aumento. E me resta aqui 7 pontos, que eu vou terminar eles aqui. Então, mais 7 pontos, uma correntinha pra gente virar, tá bom? Já volto. Aqui eu tenho a quarta carreira pronta. Eu vou repetir a quarta carreira para você conferir aí, tá bom? Então, fizemos 7 pontos, 2 aumentos. Pulei um pontinho de base, fiz 9 pontos e 2 aumentos. 13 pontos, 2 aumentos. Pulei um pontinho de base, 9 pontos, 2 aumentos e mais 7 pontos baixos. Terminei a quarta carreira, né? E aqui a gente vai fazer a quinta carreira. A quinta carreira são pontos sobre ponto, tá bom? Não tem nada de diferente, nem aumento, nem pular ponto, nada. Você só vai fazer pontos sobre pontos. E a quantidade aqui são 61 pontos, tá bom? Para você só dar uma conferida se tá tudo certinho aí, tá? Então, 61 pontos baixos é a nossa quinta carreira. Vou fazer a minha, já volto com você, porque a sexta carreira tem novidade. E já temos um vestidinho tomando forma, certo? Olha aqui que bonitinho, né? Vai ser assim, ó. Tá aqui as costas, aqui a frente, né? Os ombrinhos aqui. Então, vamos lá, vamos na sequência, que agora tem novidades, né? Eu fiz correntinha, fiz. Bom, vamos lá, refaço. Uma correntinha. Agora, a gente vai fazer... Tá enroscado. Vamos lá. 9 pontos baixos, tá? Então, vamos lá, vou fazer junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou fazer aqui, olha, a sequência são 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 12 pontos de base, isso mesmo, 12 pontos de base. Então, conta aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, opa, 9, 9, 9, 10, 11, 12. Aqui,
eu faço um ponto baixo. E agora, a sequência são 19 pontos baixos, tá? Então, vamos fazer? Eu vou fazer o meu aqui em off e você faz o seu aí. Olha, então aqui, ó, eu vou ter o espaço do bracinho. Então, só recapitulando o que fizemos até agora, foi 9 pontos, 5 correntinhas. Pulei 12 pontos de base e venho aqui, prendo e faço o meu primeiro ponto baixo de 19, tá? Então, quando eu prendo aqui a minha correntinha, depois de pular 12 pontos, eu já conto como um pontinho feito, né? Prendi aqui, primeiro ponto dos 19 que eu tenho que fazer. E agora, novamente, eu vou fazer 5 correntinhas, então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 12 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esses eu pulo e pego o próximo. E arremato aqui com um ponto baixo. Grudo as minhas correntinhas aqui com ponto baixo. Vai me sobrar 9 pontos, que são os 9 pontos que eu finalizo a sexta carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? E aqui está minha sexta carreira. Só recapitulando, tá? Que é importante recapitular. Fizemos 9 pontos, 5 correntinhas. Pulei 12 pontos de base. Então, se contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos de base livres. E eu vim aqui no próximo e fiz, colei minha correntinha aqui, né? Anexei a minha correntinha e 19 pontos. De novo, 5 correntinhas, pulei 12 pontos de base, grudei minha correntinha aqui com 9 pontos, tá ok? Então, é pra dar certinho, tá bom? E a sétima carreira, a gente vai ter que fazer pontos nessas 5 correntinhas que a gente tem aqui, tá? Pontos baixos normais. Então, olha, se você já quiser se antecipar, você faz 9 pontos, 5 pontos, tá? 9 pontos, 5 pontos. E eu vou fazer o meu aqui, você já faz o seu aí. E já voltamos. Então, ó, aqui, ó, perceba que eu fiz 9 pontos e vou ter que costurar, vou ter que fazer pontinho nas minhas correntinhas que estão aqui. Então, ó, opa, é como se é no começo, como se fosse no comecinho, né? Que a gente faz ponto em correntinha. 2, 3, 4 e 5. Tá? E agora, o meu próximo passo é fazer, opa, enroscou, 9 pontos baixos, um aumento e mais 9 pontos baixos, tá? Essa partezinha aqui. Então, 9 pontos, um aumento, mais 9 pontos, pra gente fazer essa partezinha aqui. Oi, meu amor, tem visita. Fala bom dia pra elas. Bom dia, gente. Bom dia. Eu vim ver o trabalho como é que tá, vim fiscalizar. Então, é isso, tá bom? Vamos fazer aqui. Depois de fazer os 5 pontinhos aqui das nossas correntinhas, você vai fazer 9 pontos, um aumento e mais 9 pontos, eu já volto aqui com você. Então, ó, veja aqui, eu fiz 9 pontos, 5 pontinhos, repeti, 9 pontos e um aumento, ó, um aumentinho bem aqui no meinho, mais 9 pontos, e agora eu vou fazer. Ele quer aparecer na frente, gente, não tem como. Ele quer porque quer aparecer. Então, vamos aqui fazer, ó. Eu tenho aqui 5 correntinhas que eu vou fazer aqui nos meus pontinhos, ó. 5 pontinhos aqui. Tem 5 correntinhas. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Peraí. Você tá me atrapalhando, meu filho. Pronto, tirei ele porque senão eu não consigo. Não tem espaço aqui. Então, aqui nas minhas correntinhas, eu vou colocar 5 pontinhos. Voltou. Ai, Jesus. Não, meu amor, eu quero fazer aqui. Eu quero fazer. Você tá em cima do meu braço. Como é que eu faço assim?
1, 2, 2. Eu tô tentando mexer o braço aqui que ele tá deitado em cima. 2, 3. 3, 4 e 5. E aqui me sobra 9 pontos, ó, 9 pontinhos. 1, 2, 3, 4. Ó, um rabo na minha cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gente, vida real, né? Vida real total. Então, faz os 9 pontinhos, eu já volto pra gente recapitular essa carreira que foi um pouco tumultuada, a carreira 7. Já retorno. Então, vamos recapitular essa carreira 7, que foi um pouco tumultuada, né? Mas eu vou repassar com vocês pra gente não ter erro, tá? Então, a carreira 7, eu fiz 9 pontos, 5 pontos baixos nas correntinhas, mais 9 pontos, um aumento, bem aqui no meio, mais 9 pontos, 5 pontos baixos nas correntinhas e outros 9 pontos. Você vê que tem bastante 9 pontos pra gente não se perder. Fica mais fácil assim, né? Então, essa foi a minha 7ª carreira. Agora, a minha carreira 8 e a minha carreira 9 serão de pontos sobre pontos, tá bom? Se você quiser a quantidade de pontos, são 48 no total, tá? Então, eu vou fazer uma carreira de 48 pontos, que será a 8, e mais outra carreira de 48 pontos, que será a 9. Vou fazer as minhas 2 carreiras aqui e já volto com você pra gente dar prosseguimento. Ah, e só pra não esquecer, né? Pra passar pra carreira 8, eu faço uma correntinha, faço a 8, cheguei aqui. No final, pra passar pra carreira 9, faço uma correntinha e faço a carreira 9, tá bom? Sempre uma correntinha pra começar. Vamos lá? Gente, a minha visita voltou, hoje tá difícil, né? Mas vamos lá, ó, terminei as 2 carreiras com 48 pontos, pelo menos agora ele tá deitado, quietinho ali no cantinho. 2 carreiras com 48 pontos, que foi a 8 e a 9. Agora, a carreira 10, ela é um pouco diferente, tá bom? Eu vou fazer aqui pra virar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Por que 3 correntinhas? É que agora a gente vai começar a fazer essa parte aqui do vestido, tá vendo? Que ela é todinha em ponto alto. Até agora a gente fez o peitinho, ó. O peitinho. E agora a gente vai começar a fazer a saia, tá? Então, pra saia eu vou trabalhar toda ela em ponto alto. E pra gente fazer isso, pra virar essa carreira, eu começo com 3 correntinhas, tá bom? E serão carreiras de aumento, e não é só isso, carreiras de aumento usando só a alcinha da frente agora. Essas 3 correntinhas já conta como um ponto alto. E agora, eu vou colocar mais um ponto alto nesse primeiro ponto aqui. E já tenho aqui o meu primeiro aumento, porque eu tô contando esse aqui como um ponto alto, certo? E agora, eu vou seguir assim, fazendo aumentos em ponto alto, utilizando só a alcinha da frente, porque eu quero fazer esse efeito aqui de separação da saia do peito, tá bom? Então, serão 96 pontos no total, porque eu tinha 48, agora eu vou fazer um aumento em cada ponto, vou ficar com 96, tá? Então, vamos lá fazer 96 pontos, lembrando que é aumento em ponto alto, usando só a alcinha da frente. Beleza? Vamos lá? Já volto. Terminada a minha carreira 10 com 96 pontos altos, faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. Esse já é o meu primeiro ponto da próxima carreira, que eu vou fazer assim, olha, 5 pontos baixos e um aumento por 16 vezes, tá? Então, 5 pontos baixos e um aumento por 16 vezes. Não esquece que esse aqui já é meu primeiro ponto baixo, ponto alto, e eu vou terminar esta carreira com 112 pontos, tá? Toda em ponto alto. 5 pontos altos e um aumento de ponto alto por 16 vezes.
112 pontos na 11ª carreira do meu vestido, tá bom? Vamos lá? Voltei com a minha carreira de número 11 terminada, né? Lembrando que essa carreira a gente fez de 5 pontos altos e um aumento em ponto alto, e ficamos com 112 pontos. Agora, a carreira de número 12 é ponto sobre ponto, ainda trabalhando em ponto alto, tá bom? Então, eu farei aqui 3 correntinhas. Vamos lá. 1, 2, 3. Virei o meu trabalho, meu primeiro ponto, e vou fazer mais 111. Bastante, né? Mas é para ficar bonito. Pensa que é para uma boa causa. Então, vamos fazer aqui no total 112 pontos, porque faremos pontos sobre pontos em ponto alto. Já voltei, já volto. E aqui eu tenho a minha carreira de número 12 terminada. Agora, a carreira de número 13, ela tem mais um pouquinho de aumento, tá bom? Então, vamos subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3... Virei o meu trabalho e vou fazer agora uma carreira de 6 pontos altos, mais um aumento em ponto alto, por 16 vezes, tá? Então, tem que contar para ficar bonitinho, né? Ó, como que tá ficando belezinha essa saia, né? Então, agora, não esquece, 6 pontos altos, mais um aumento em ponto alto. Ai, tá um ventinho tão bom aqui. Por 16 vezes, e eu vou ficar com 128 pontos no total, tá bom? Vamos fazer, eu já volto aqui com você. Está aqui a minha carreira de número 13, finalizada, é onde fizemos 6 pontos altos e um aumento em ponto alto, estamos com 128 pontos. Agora, eu vou unir, né, porque eu preciso deixar essa abertura aqui para que a gente consiga vestir depois na boneca. E lembrando que ela é vestida pelos pés, tá? Não vai passar na cabeça, tem que ser pelos pés. Agora, aqui, o que a gente vai fazer, ó, unir as duas pontas. Então, eu venho aqui, ó, que é uma correntinha, né? Esse meu último ponto, primeiro ponto daqui. Então, eu vou pegar um elozinho da correntinha aqui e fazer um ponto baixíssimo para unir os dois lados. Ok? Tá unido. 3 correntinhas, 1, 2, 3, meu primeiro ponto alto, tá? E agora, eu vou fazer pontos sobre ponto, ok? Então, eu tenho 28 pontos, eu já fiz o meu primeiro, eu vou fazer mais 127 ponto sobre ponto, a carreira de número 14, ok? 128 pontos altos. Vamos lá? E aqui, ó, eu cheguei ao fim da carreira de número 14. Então, aqui, para encerrar a carreira de número 14, novamente, eu vou lá no meu pontinho, faço um ponto baixíssimo, tá bom? Para unir esse pedacinho. Vou subir novamente 3 correntes. E agora, a carreira de número 15. A gente vai fazer mais um pouco de aumento, tá bom? Serão 7 pontos altos e um aumento por 16 vezes, tá? Não esquece que esse aqui já é um ponto, então, faremos 7 pontos altos, mais um aumento por 16 vezes, e vamos ficar num total de 144 pontos, tá bom? 144, é um vestidinho bem rodadinho, então a gente precisa levantar mais essa carreira de aumento. Vamos fazer? Já voltamos. E aqui eu chego ao final da carreira 15, faço aquele meu pontinho de emenda, né? Faço aqui o meio ponto baixo, ó. Faço um ponto baixíssimo, ok? Emendei os dois ladinhos. Agora, eu vou fazer as carreiras 16, 17, 18 e 19 de ponto sobre ponto, tá? Então, são mais 4 carreiras de ponto sobre ponto, cada uma com 144 pontos altos, ok? Então, 4 carreiras de pontos altos, ponto sobre ponto,
que serão a 16, 17, 18 e 19. Está quase chegando no fim, tá? Num modelinho igual a esse aqui, tá bom? Mas eu vou passar uma outra opção, caso você queira fazer um pouquinho diferente desse, mais compridinho, beleza? Vamos lá? 4 carreiras de ponto sobre ponto e voltarei assim que terminar. Ah, e só lembrando, né, que ao final de cada carreira, um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas e começo a nova carreira. Tá? Sempre para não ficar degraus, a gente tá fazendo dessa forma. O início de cada carreira, o término de uma para outra, eu finalizo com um baixíssimo, subo 3 correntinhas para começar uma carreira nova. Vamos lá? 4 carreiras. Estou aqui, né, com a minha carreira, minhas 4 carreiras de ponto sobre ponto, terminada. Bom, trouxe a minha modelo aqui, só para te mostrar o seguinte, olha. É isso, tá? O comprimento é esse, e agora eu faria aqui o ponto redinha, que eu troco a cor para amarelinha e vou um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha por toda a volta, tá bom? Mas é óbvio que eu vou deixar para você aqui uma outra opção, tá bom? Para você fazer um vestidinho um pouco mais comprido, tá? Então, eu vou fazer esse um pouco mais compridinho para que você tenha opção de escolha. Ou esse, que é um pouquinho mais curto, ou um que é um pouquinho mais compridinho. E esse compridinho, a gente aumenta aqui mais 3 carreiras, tá bom? Eu vou fazer mais um babado aqui embaixo, tá? E para esse babado, eu vou começar aumentando, né, essa minha carreira, tá bom? E para aumentar essa minha carreira, é simplesmente aumento em cada ponto, tá? Então, você tem a opção aqui de trocar por uma outra cor, de fazer um rosa mais clarinho, esse babado. Pode fazer com o próprio amarelinho também, que ficou bem legal as duas cores juntas, tá bom? Aí é livre escolha, tá? Então, aqui, pra gente fazer esse babadinho, caso você escolha um pouco mais comprido, é fazer um aumento em cada ponto. A gente tem aqui 144 pontos e a gente termina com 288, tá bom? Eu vou fazer essa opção para você ver como fica e ter a opção de escolha. Vou só pegar a linha, trocar a linha aqui e já retorno. Olha, só troquei a minha cor, fiz as minhas correntinhas, um ponto alto para contar como esse pontinho aqui como aumento. E comecei a fazer os aumentos, tá? Vou fazer em amarelinho, é novidade para mim também, tá bom? Então, vamos ver se vai ficar bom ou não. Se não ficar, a gente desmancha e faz de outro jeito. É assim que funciona o crochê, né? Quando a gente não gosta, faz alguma coisa errada, a gente desmancha e faz de novo. Então, vou lá. Eu vou fazer aqui, né, um aumento em ponto alto para cada ponto de base. Quando eu terminar, eu retomo aqui para passar a nova carreira para você, tá bom? E aqui eu tenho a minha carreira de aumento, né, de 144 aumentos, eu fiquei com 288 pontos, tá bom? Agora, a gente vai aumentar só mais um pouquinho, tá? Prometo, é só mais um pouquinho. Faremos uma sequência de 15 pontos altos e um aumento de ponto alto por 18 vezes, tá? Eu vou terminar essa carreira, que seria a carreira de número 21, ó, a emenda aqui, ainda preciso arrematar. É a carreira de número 21, com 306 pontos. Então, olha, 15 pontos altos e um aumento de ponto alto por 18 vezes, pra gente aumentar só mais um pouquinho o babadinho. E tá ficando muito bonitinho, não é? Olha aí que belezinha. Ficou legal. Já vou fazer a minha e já retorno aqui. Ó, só lembrando, né, que eu vou fechar essa carreira, esqueci de falar, eu vou fechar essa carreira dando um ponto baixíssimo, né? Como a gente já tá acostumado a fazer. Tem 2 visitas aqui agora. E a gente vai subir 3
3 correntinhas, 1, 2, 3, para já simular um dos meus pontos altos, tá bom? Então, vamos lá, 15 pontos altos e um aumento por 18 vezes, 306 pontos agora. Terminei aqui a minha carreira 21 com 15 ponto alto e um aumento por 18 vezes, eu tenho aqui 306 pontos, né? Vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, e é a penúltima, tá acabando, gente, tá acabando. É trabalhoso, mas ele fica lindo, não fica? Né? Só falta, depois aqui dessas duas carreiras que a gente tem que fazer ainda, é uma de ponto sobre ponto e depois aquela rendinha, tá bom? Olha como tá acabando. Aí, a gente vai fazer os babadinhos e os botõezinhos, né? As casinhas para fazer os botões, tá? Então, agora, o que faremos? Carreira de ponto sobre ponto, tá ok? 306 pontos, olha onde a gente chegou. Vamos lá terminar essa carreira, para terminar esse vestido que tá ficando maravilhoso. Beijinho, até já. Eu não mencionei, mas como é de praxe, a gente começa aqui com 3 correntinhas, tá bom? 3 correntinhas para já simular um ponto, e eu encerro com ponto baixíssimo. É bom lembrar. E aí está o nosso vestido após a terceira camada. Eu deixo aqui, eu não vou fazer, tá, gente? Mas eu deixo aqui como sugestão fazer este pontinho aqui, deixa eu deitar, este pontinho aqui como um acabamento, tá bom? Este pontinho a gente faz assim, ó. Deixa eu virar aqui. Aqui eu só vou dar um baixíssimo e vou arrematar, tá bom? Aqui, esse pontinho aí, tipo rendinha, a gente faz assim, ó. A gente faz um ponto baixíssimo. Opa. E uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Dá um acabamento super bonito, fica lindo, tá? Então, é isso aqui, ó. Opa, tá fazendo errado. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Faz um baixíssimo, já faz uma correntinha. Olha como fica um acabamento perfeito, não é mesmo? Tá? Eu não vou fazer por enquanto, tá bom? Para o nosso vídeo não ficar muito comprido, né? E também linha, tá acabando a minha linha amarela, gente, olha isso. Só tem esse pedacinho e eu preciso dela para fazer os babadinhos, então, por isso eu não vou fazer aqui com vocês, tá? Mas fica a dica, fica lindo e maravilhoso fazer esse babadinho. Agora como a gente vai fazer os babadinhos da manga. Esses babadinhos aqui da manguinha. Tá? Super simples, facílimo, não tem segredo nenhum. Você vai introduzir a agulha numa dessas alcinhas. Opa, tem que ser desse lado de cá, né? Na primeira alcinha, você tem 8 pontos aqui, né? Então, você vai fazer assim, ó. Sobe 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. E esse aqui já é o meu primeiro ponto alto, certo? Agora, eu vou fazer mais 2 no mesma alcinha. 1, 2. Então, eu tenho 3 pontos altos na mesma alcinha. Pulo de alcinha, vou para a próxima alcinha, faço 3 pontos altos na mesma alcinha, ó. Vou para a próxima alcinha, coloquei. Primeiro ponto. Segundo ponto. E terceiro ponto. E assim, você vai fazer até o final, tá? As 8 alcinhas que a gente tem aqui. Chegou no final, arremata, né? Esconde o fio tanto do começo quanto do final. Para fazer o segundo babadinho, a gente vai fazer a mesmíssima coisa, só que a gente vai pegar, olha, lembra daquelas correntinhas que a gente fez aqui? A gente vai pegar só a alcinha de trás, ó. Eu tô com a manguinha de frente para mim.
Então, eu venho aqui, ó, alcinha de trás e faço 3 pontos altos na mesma alcinha. Não tem nenhum segredo. Coloco a agulha, o primeiro ponto é as 3 correntinhas, ponto alto, ponto alto. Pulei de alcinha, 3 pontos altos, 3 pontos altos, 3 pontos altos, chega aqui, arremata, acabou. É isso, não tem segredo. Olá, minhas queridas, eu sei que eu falei que eu não ia fazer o babado, mas como não fazer, né? Olha isso. Eu vou depois posicionar minha câmera numa outra posição para que vocês consigam ver ela de corpo inteiro. Deixa eu ver se eu não balanço muito para fazer isso, né? Da forma como está. Não tinha como não fazer esse babado, não é mesmo? Olha que belezinha. E no momento que eu estou gravando esse vídeo agora, eu já lancei no YouTube a primeira parte e eu quero falar para vocês que eu estou muito feliz com cada feedback carinhoso que eu tenho recebido. Muito feliz mesmo, tá? Gratidão. Meu coração pula de alegria com cada mensagem que eu recebo de vocês. Agora, o próximo passo, né, é vestir. Veste ela pra gente medir onde colocaremos botõezinhos, tá bom? Eu aqui, na minha experiência, eu vou colocar um aqui em cima, outro aqui, ó, quase na divisão, ou na divisão mesmo, e outro um pouquinho mais embaixo. Ó, pra mim, o ideal seria aqui, tá vendo? A abertura tá aqui, um botãozinho aqui, outro aqui, um botão aqui em cima, outro aqui e outro no meio dos dois. Tá? Essa é a minha experiência. E como eu falei para vocês, eu uso o que eu tenho à minha disposição. Eu não tenho botões bonitinhos para um vestidinho infantil. Então, eu tenho pecinhas para se fazer bijuteria infantil. Tá vendo? É uma rosinha e dá para passar agulha, dá para passar linha e dá para pregar como se fosse um botãozinho. Tá bom? Então, faça isso, ó. Meça onde ficaria legal os botões, coloquem os botões para depois a gente fazer as casinhas, tá bom? Já retorno com vocês. E aqui estão, né, os meus botões que não são botões colocados e fica uma delicadeza, não é? Fica uma belezinha. Agora eu vou pedir para que você marque com alfinetinho onde a gente vai fazer as casinhas, tá? Então, só deixa marcado, coloca um alfinetinho no local correspondente pra gente fazer uma casinha pra envolver, pra fechar esse botão. Deixa eu só pegar o outro, ó. Olha aqui, ó, tá vendo? É isso aqui que a gente vai fazer, tá? Então, só deixa marcado onde seria o lugar ideal pra se colocar, pra gente fazer esse pedacinho aqui. Eu só vou recapitular algumas coisas, tá bom? Então, a gente terminou, né? Tinha terminado aqui, né? Essa última carreira, que foi de ponto sobre ponto, né? E aí, eu fiz a rendinha aqui embaixo. Outro passo também foi isso aqui, que nada mais é do que 3 pontos altos nas alcinhas que ficaram evidentes aqui em cima do ombro e 3 pontos altos na alcinha de trás aqui do bracinho. Só, mais nada, né? 3 pontos altos em cada alcinha. Bom, eu acho que foi isso, né? Que a gente fez por último. Então, agora eu só vou pedir para que vocês marquem, tá? É coisa muito simples, muito rápida de se fazer essa casinha. Nada mais são do que correntinhas, tá? Então, marque aí e eu volto aqui com você pra gente fazer essa casinha juntas. Então, meninas, pra fazer a casinha, o que eu sugiro, tá? Se você tiver uma outra forma, ótimo, né? A criatividade aqui rola solta, tá bom? Eu fiz só um nozinho, tá? Vou colocar no local mais adequado pra mim, que vai casar lá com o meu botãozinho, meu falso botão, né? Vou fazer um ponto baixíssimo aqui e vou subir correntinhas. Simples assim, ó. Aqui eu tenho a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e acho que mais uma pra garantir. Pro meu botãozinho, 6 dá. Volto no mesmo pontinho, ó, faço um baixíssimo. E pronto, tá pronta a casa, gente. É isso.
Só isso pra fazer, ó, cortei, puxei, tá? Não tem segredo nenhum, tá a casinha pronta. Aqui, ó, eu dou nozinhos, tá? Nozinho simples mesmo. Coloco o fio na agulha de tapeceiro, passo aqui por dentro, corto o excesso. Tá pronta a casinha, ó. Olha isso. Deixa eu só colocar aqui, só pra demonstrar pra você. Vamos lá que tá apertadinho ainda. Eu devia ter feito mais um, mas vamos lá, vai dar certo pra mostrar. Vamos, aí entrou. Olha aí, é isso, só isso, tá bom? Só isso pra você colocar a casinha no seu botãozinho, ó. Aqui no amarelinho tá a mesma coisa. É só um pouquinho chatinha pra entrar, porque ele é uma borrachinha, mas olha, entrou, tá? Então, você vai fazer isso para os outros dois também, tá bom? E assim, a gente termina o vestido. Termina o vestido, mas fica também a tua criatividade solta por aí, por favor. O que mais a gente quer é libertar tudo que tem de criativo dentro da gente, tá? E se você quiser aplicar algumas florzinhas, aplicar miçanguinhas, aí deixa a sua criatividade rolar solta, tá? Fica à vontade para colocar os adereços que você acha que ficariam ainda mais bonitos nesse vestidinho. Agora eu vou partir com vocês para ensinar a faixinha do cabelo. Olha, eu não coloquei arame nenhum, justamente por segurança, por se tratar de um brinquedo, não de um objeto decorativo, tá? Olha, é simples de tudo, tá bom? Por isso, né, que eu não coloquei arame, mas coloquei essa cordinha para se amarrar atrás como se fosse uma faixinha de cabelo, tá? A minha intenção aqui é que se pareça com um arquinho, mas que não tenha armado por dentro, porque a gente sabe que arame uma hora ou outra por manusear pode escapar, pode machucar. Se precisar lavar, pode acontecer de oxidar. Então, vamos evitar, né? Se a gente tem essa medida para isso aqui, ó, só faz um lacinho atrás da cabeça, tá bom? Então, eu vou passar a receitinha do lacinho e do arquinho, falso arquinho também para vocês. Até já! Então, vamos lá fazer o arquinho, a faixinha da cabeça. Comecei pelo lacinho, tá? Então, você vai fazer 35 correntinhas. 35 correntinhas. Eu tô usando uma cor aleatória aqui, tá bom? Só para demonstrar mesmo, porque eu não vou chegar a fazer um outro inteiro aqui, porque é super simples, tá? Então, aqui, ó, a partir da segunda correntinha, você vai com pontos baixos, ok? Chegou no final, faz uma correntinha, volta fazendo ponto baixo. Chegou no final, correntinha, volta fazendo ponto baixo. Aqui, eu fiz, olha, 1, 2, 3 voltas, tá? Só ponto baixo sobre ponto baixo. Você pode fazer de 3 a 4, até 4 eu acho que fica um tamanho bom. Mas aí vai do seu gosto também, tá bom? Então, eu vou fazer o lacinho, só essa parte aqui que eu não vou fazer inteirinha, tá bom? Com vocês, mas eu vou passar o passo a passo dele também. Então, vamos lá, olha, de 3 a 4, vai e volta, vai e volta, vai e volta, de ponto baixos, tá bom? Vamos lá, eu já retorno. E aqui, ó, eu tenho a primeira carreira, se você fez 35 correntinhas, você terá 34 pontos baixos, porque a gente invalida o primeiro, né? Então, aqui, cheguei no final, uma correntinha, viro o meu trabalho e faço tudo de novo. E faz isso por mais 2 vezes ou 3 vezes, dependendo da grossura que você quer o seu laço, tá bom? Vamos lá? Olá, voltei e aqui eu fiz, né, a base para o laço, fazendo quatro voltas, tá? Aqui eu tenho um com 3, aqui eu tenho um com 4, para vocês verificarem, né, a diferença só de largura entre um e outro. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedaço generoso de fio, tá bom?
Não precisam ser exageradas como eu, mas eu prefiro que sobre do que falte. Aqui eu puxo a linha. Puxo a minha linha. Por que o generoso, né? Porque a gente vai fazer isso aqui no meinho também, tá? Aqui, ó, eu vou colocar na agulha de tapeceiro e unir as duas pontas. É só isso, tá bom? Unir essas duas pontas costurando com a agulha de tapeceiro mesmo. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Só, tá? Eu vou fazer essa parte e eu volto aqui pra gente fazer o miolinho do laço. Então, aqui está costurada, tá? Eu acho o meinho aqui, coloco certinho isso no meinho. E vou dando voltas. Já aproveita e dá volta nessa ponta aqui da correntinha também, ó. Vamos dar voltas, voltas, voltas. Faz bastante firme pra fazer tipo um franzidinho no meio, tá? Ó, dá uma puxada, volta, volta. Ficou a pontinha aqui, vamos cortar essa ponta. Bom, acho que já tá suficiente. Parei aqui no meio. E eu venho com a agulha fazendo essa costura aqui, ó, fazendo... Ó, eu puxo, arremato, né? Uma puxadinha, faço de novo outra vez, faço de novo outra vez, é ruim, hein? Faço novamente. Faz isso umas 3, 4 vezes, tá? Depois que você firmou, né, fez ali, dá um nozinho pra garantir, não precisa cortar a linha agora não, tá? Só dá uma fofada, ó, ficou um lacinho, tá? Só dá uma fofadinha, uma largadinha aqui. E você já tem o seu laço pronto. Tá bom? Então, ó, deixa aí essa linha, porque ela vai servir pra você costurar aqui em cima do arquinho, da faixinha. E agora, a gente vai pra faixinha, tá bom? E pra faixinha, eu vou fazer um anel mágico. E colocar 6 pontos baixos dentro dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei. E eu aqui, a segunda carreira, você vai fazer 2 pontos e um aumento por 2 vezes, tá? Então, vamos lá. Aí, essa linha, ela é chatinha, ela não escorrega. Então, primeiro ponto, segundo ponto, e agora eu faço o aumento. 1, 2, 1, 2 e o último aumento. Eu vou ficar aqui na minha segunda carreira com 8 pontos, certo? Dá só uma ajeitadinha, uma virada, aperta um pouco mais o anel para fechar. Pronto, temos aqui os 8 pontos baixos. Então, só recapitulando, é um anel mágico com 6 pontos, depois 2 pontos e um aumento por 2 vezes. Eu fiquei com 8 pontos. E agora, a próxima fase é você subir carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? A quantidade de carreira, Tati, poxa, depende muito da sua mão, né? De como são os seus pontinhos. Como é uma medida fácil de medir? Você vai colocar... Fácil de medir, fácil de saber se tá ok. Você vai colocar a faixinha na cabeça e vai ver se ela tá atrás da orelha. Tá vendo que a minha até passou um pouquinho? Ó, a minha até passou um pouquinho. É essa medida. Você vai medindo pela cabeça da boneca, tá? Então, aqui o meu ficou com 53 carreirinhas. Porque eu vi que já tava num tamanho bom. Eu passei um pouquinho para ter essa
essa aparência de arquinho, tá? Então, aqui o cabelinho vem, cobre, né? Quase não aparece a faixinha aqui atrás para amarrar, tá? Então, foi essa a ideia que eu tive para não precisar colocar arames, tá bom? Então, vai lá, sobe as suas carreirinhas, eu vou subir um pouquinho aqui para eu fazer com vocês a finalização deste arquinho. Então, tá, aqui eu subi um pouco só para demonstrar para vocês, tá? Não coloca enchimento, tá bom? Para ele ficar com essa... Ele vai ficar um pouco mais achatadinho assim, a não ser que você queira uma coisa mais redondinha na cabeça mesmo, daí você vai ter que encher, mas encher com muito pouco, tá? Senão fica uma coisa muito estufada. Que mais? Agora, para fechar, a gente vai fazer o inverso do que a gente fez na segunda camada, na segunda carreira. Você vai fazer 2 pontos e uma diminuição, 2 pontos e uma diminuição e chegar no final com 6 pontos. Aí, para fechar esses 6 pontinhos, eu vou fechar como eu fechei a cabecinha da Maria Clara. Eu corto a linha e venho com a agulha de tapeceiro passando só nas alcinhas da frente. Arremato, puxo, dou um nozinho e arrematei. Acabou. É isso o arquinho, tá bom? Não tem segredo nenhum. O que dá mais trabalho é subir, né? Porque para mim dá trabalho subir, por quê? Eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar com pecinhas pequenas. Nossa, me dói os dedos. Então, esse para mim é o maior trabalho, é fazer aqui a argolinha pequena, porque para mim é difícil. Eu acho que eu tenho que segurar muito forte, eu não sei o que acontece, tá? Então, agora a gente vai para essa pecinha aqui, tá? Simplérrima também. Para essa cordinha aqui, para amarrar, eu vou fazer 40 correntinhas. 40, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 38, 39, 40. Certo? E eu vou voltar assim, ó, fazendo pontos baixíssimos. Ó, eu entrei com a agulha e já saí na argolinha. Entro no ponto, puxo, já saio na argolinha. Entro no ponto, puxo, já saio na argolinha. Pontos baixíssimos. Então, é esse o trabalho que você vai fazer agora para fazer a correia, o cadastro, essa pecinha que a gente amarra na cabecinha. Chegou no final, ó, corta, puxa a linha, dá os nozinhos, dá 2 nozinhos aqui, tá? Um fio você usa para costurar aqui. O outro fio, você pega uma agulha de tapeceiro, passa um pouquinho por dentro e corta o excesso. Acabou. E estamos aí na reta finalíssima da nossa boneca Maria Clara. Aqui eu não faço a boquinha, mas se for do seu interesse, né, a gente faz assim, ó. Pega meio de nariz, desce umas 2 carreirinhas, tá? 1, 2, aqui. Até mais uma para baixo, fica melhor. 3 carreirinhas embaixo. Marquei o meio. Marco a outra pontinha, um ponto depois do narizinho, ó, um pontinho depois do nariz. E marco aqui, ó, um pontinho depois do nariz. E eu vou fazer da mesma forma que eu fiz o narizinho. Eu vou colocar a agulha por baixo. Vou lá no pontinho. Caso você tenha alguma dúvida, volta quando a gente fez o narizinho da Maria Clara, daí você vai entender. Você vai passar, ó, a agulha passa aqui, neste ponto, e ela sai aqui nesse. Aí, eu volto com ela por baixo e passo aqui e volto aqui no centro, e do centro eu já retiro. Se você quiser fazer ela mais abertinha, é só baixar um pouquinho, daí você faz um sorrisinho, tá? E o porquê eu não faço a boquinha, né? Eu sigo uma linha dos amigurumis um pouco mais antigos, né? Historicamente, os amigurumis, eles são confeccionados de uma forma de não representar emoções.
Por quê? Porque desta forma, né, o dono da boneca, o dono do amigurumi, ele poderia espelhar em seu boneco as emoções que ele estivesse sentindo naquele momento, né? Então, se a criança, né, tem um amigurumi como um companheiro, ela pode compartilhar as emoções. O amigurumi pode compartilhar as emoções da sua dona, do seu dono. Então, sendo assim, num dia de tristeza, né, o seu boneco vai compartilhar da sua tristeza. Num dia de alegria, o seu boneco também vai compartilhar a sua alegria. Então, por isso que eu opto em não fazer o sorriso ou de fazer uma boquinha, porque ela vira, o amigurumi é um companheiro da criança, né? A ideia é essa, de que ela compartilhe todas as emoções. Nem todos os dias a gente tá feliz, nem todos os dias a gente tá bem. E a gente tem um amigo para contar, nem que seja um boneco. Alguns detalhes que eu gostaria de passar para vocês. Olha, uma miçanguinha na orelhinha, se você tiver a intenção de colocar o brinco. Que mais? Um blushzinho no rostinho. Eu faço com maquiagem minha mesma, tá bom? Eu passo o dedo no blush, passo na minha mão, tiro o excesso e venho aqui. Ah, ainda tá muito clarinho? Passo aqui de novo, aqui. Quando eu perceber que aqui já acabou, daí eu vou no meu blush de novo, passo na mão, tiro bastante aqui e venho aqui. Pra gente não correr o risco de estragar, certo? Se você já tem a prática e sabe fazer aquela expressão do olhinho afundadinho, fica muito bem aqui, porque salienta ainda mais a bochechinha, onde a gente fez os aumentos, tá bom? Eu optei por não fazer, mas fica aí para sua liberdade. E é isso. Eu acho que a gente acabou, né? Já tô com saudade de fazer Maria Clara com vocês. E eu quero deixar aqui meu profundo agradecimento por cada mensagem que eu tenho recebido. Está sendo muito bom, muito gostoso, todo o carinho que vocês estão tendo comigo por esse projeto também. E eu me sinto abençoada por ter pessoas tão boas seguindo o meu canal, fazendo a Maria Clara comigo. Eu me divirto muito respondendo, conversando com vocês pelas mensagens. E assim, eu tô muito feliz mesmo, quero deixar meu profundo agradecimento, porque eu sou nova nesse mundo de YouTube, né? E eu tô me sentindo muito bem, apesar da timidez que eu tenho, eu tô me sentindo muito bem estando aqui com vocês. Eu vou deixar no próximo, eu vou fazer uma arte para deixar no final desse vídeo, ela vestida com as duas roupinhas, para ficar mais fácil a sua decisão também, tá bom? Um beijo no coração de cada uma, que o Papai do Céu encha de bênçãos a vida de vocês e até o próximo vídeo. Ah, não esquece, dá um like, me conta de onde você é, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, tá? Que faz bem para nós também. Um beijo no coração, até a próxima!